Estamos aqui com o nosso Roda Viva, né? Deixa eu dar um bom dia para a Fabrícia. A Fabrícia, que é psicóloga, a Fabrícia de Oliveira Alves, faz parte também da Secretaria aí de Saúde aqui de Além Paraíba. É um prazer ter você aqui, primeira vez. Fique à vontade, tá bom, Fabrícia? Bom dia, obrigada a todos, né? Bom dia, que hoje seja um dia bem produtivo, que a gente possa falar bastante da prevenção, do autocuidado e do bem-estar, né? Que todos nós queremos isso no nosso dia a dia, mas o dia da gente é tão frenético que a gente deixa de se cuidar, né? E esse é um espaço, esse é um momento da gente estar conversando mais sobre isso. Eu falo sempre aqui, Fabrícia, a gente faz um programa aqui todo sábado, né, Roda Viva, e quando eu falo aqui que se eu conseguir ajudar uma pessoa, né, com 2 horas de programa, a gente já fica super feliz. Então hoje, né, se a gente conseguir ajudar também Com né, certeza. a tirar essa ideia aí da cabeça, a gente já fica realizado. Uma pessoa, né, se identificar Isso. como uma pessoa forte, empoderada, que vai ter condições de lidar com seus problemas, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Esse é o trabalho que a gente faz com a equipe multiprofissional. A gente atua nas unidades de saúde, com as pessoas, esse acolhimento é muito gratificante. Valeu. Que tipo de recado vocês vão transmitir, né, nesses locais aí que o Luiz acabou de citar aí? Qual tipo de recado que vocês vão levar aí durante esse trabalho? Esses encontros, a gente fala muito da importância, né, da gente pedir ajuda, porque a gente cresce num ambiente onde a gente ouve muito, a gente é forte, a gente tem que dar conta, é muito tanque, né, na nossa vida, e o dia a dia é frenético e a gente deixa de se cuidar. E a gente começa a se achar muito forte mesmo e não pede ajuda. E os homens, né? Cresce ouvindo o quê? Homem não chora, homem tem que ser bravo, tem que ser tolerante, né? E isso faz com que a gente comece a criar uma casca em torno de nós e que começa a nos fazer mal com o passar do tempo a longo prazo. E pedir ajuda fica difícil, mas é super importante pedir ajuda. Pedir ajuda não é fraqueza. Converse com a família, converse com um amigo. Se você identificar que essa pessoa não está te escutando, peça ajuda de um profissional, né, nas unidades de saúde. Vai lá, troca uma ideia, porque às vezes a nossa dor realmente está muito pesada, né? A nossa mochila. Isso. Quantas coisas a gente traz na nossa mochila, né? Nós trazemos as nossas histórias. E quem não tem problema na vida, quem nunca teve, isso faz parte da nossa vida. Mas o que a gente vai fazer com o nosso problema? Acho que essa é a reflexão, né? O que está acontecendo hoje que eu preciso me cuidar? E eu achei interessante, né, trazer para a gente, porque a gente fala muito de saúde mental. Mas o que é saúde mental? Né? Refere-se ao bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais. Ela consegue lidar com o estresse da vida, ela consegue ser produtivo, contribuir com a comunidade. Então, é mais do que um cenário de ausência de problema. É um estado onde o indivíduo está bem suficiente para lidar com a situação do dia a dia. E quem está assim hoje em dia? Né? Nós tivemos uma pesquisa onde 53% dos brasileiros informaram que o bem-estar foi afetado com a pandemia. Né? Quem não foi? Não é mesmo? E o que nós estamos fazendo com isso? Esses né? 2 anos, Fabrícia, de isolamento, contribuiu para aumentar esse pensamento negativo? Muito. Por quê? Porque nós somos seres de contato. A gente precisa estar o tempo todo com o outro. Nós crescemos com o outro, com o diferente. Apesar de algumas pessoas achar que a gente cresce no igual, mas não é. O diferente nos traz perspectiva, nos amplia o olhar. Né? Então, nós ficamos isolados. Pensa bem, tinha mães que trabalhavam o dia inteiro e que não tinham contato com a rotina de uma casa. Tem pais que não tinham contato com a rotina de uma casa e eles se viram dentro de casa, trabalhando, cuidando dos filhos, tendo tantos afazeres e tiveram que aprender. E muitos gostaram. Aprender de novo, né, Fabrício? E a gente é feito disso, né? Nós somos feitos de desafios. E o importante não é a quantidade de desafio, qual o desafio. O importante é como eu vou lidar com esse desafio. O que eu vou aprender com ele. O que eu estou precisando de melhorar para viver melhor no meu dia a dia. Né? Os grupos que a gente faz nas unidades, nas comunidades, e o que acontece? A gente percebe que as pessoas têm muito auto-julgamento, e um auto-julgamento muito severo, sabe? Uma autocobrança. E isso prejudica muito a gente, porque a gente começa a se ver sem perspectiva. Né? Porque a gente, quando um colega da gente erra, o que a gente fala?
Pô, cara, isso vai passar, você é forte, você vai dar conta. Mas quando a gente erra, a gente se culpa muito e a gente fica com o pensamento na culpa ou no que aconteceu e a gente esquece de focar na solução, né? E o que a gente foca expande, cresce. Então é importante a gente focar mais na solução do que nos problemas, porque sempre haverão, né? Perfeito. Uma pergunta: o suicida é um egoísta ou uma pessoa que se perdeu na vida, não está encontrando o caminho? Obrigado pela atenção, Wanda Proença. Então, queria aí que a Fabrícia e a Gabriela respondessem para ela. Tá bem. A gente tem uma facilidade, né, de falar alguma coisa, né, querer colocar um nome numa atitude de alguém, né, até talvez para a gente compreender melhor ou para aceitar melhor. Mas, na verdade, o suicídio é alguém que sofre, que estava num desespero, desesperançoso, né, tinha algum transtorno mental, ele tem vários motivos, né? Então ele tinha uma dor tão grande que ele não conseguia achar uma saída, né? A única saída para ele é o suicídio e na verdade não é. Há muitas saídas e às vezes sozinho a gente realmente não consegue identificar essa saída. A vida é cheia de possibilidades, então, por isso a importância de pedir ajuda. Então quem comete o suicídio é alguém que sofre por vários motivos, né? Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história. É alguém que precisa de atenção e que ele não conseguiu pedir. Ele achou que ele não queria acabar com a vida, né? Na verdade, ele queria acabar com o problema. Mas isso, para quem fica, né, traz muita culpa, traz muita dor, porque às vezes a pessoa nos dá alguns sinais, mas os dias frenéticos que nós temos, nós não conseguimos identificar. Algumas pessoas não dão sinais. Às vezes, alguma fala, a gente pode perguntar para essa pessoa: você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma forma? Né? Para a gente ter um olhar mais acolhedor. E outra coisa também, né? Às vezes alguém fala de uma dor conosco e a gente não consegue suportar a dor do outro. Né? É muito comum. Às vezes ignora, né, Fabrício? Ignora ou não tem suporte, né? Não tem condições de suportar essa dor. Então, quando a gente não conseguir suportar a dor do outro, não conseguir acolher, vamos junto. Orienta a pessoa, olha, é importante você pedir ajuda. Ou se você está identificando que aquela dor está exacerbada, vai junto com essa pessoa numa unidade de saúde para pedir ajuda, né? Porque ela precisa de cuidado. Entre esses vários motivos aí que você falou, Fabrícia, a depressão seria o principal deles? A depressão, o transtorno bipolar, né? A ansiedade, esquizofrenia, são vários transtornos. O transtorno mental, ele é responsável por 96,8% dos suicídios. Né? Então, quer dizer, há um tratamento. Como que a gente vai buscar esse tratamento? Um tratamento psicológico, um tratamento com psiquiatra, que ele vai entrar com medicamento, o psicólogo que vai entrar com essa escuta, essa acolhida, ouvir essa dor, né? Que é um profissional que tem uma escuta ativa, uma escuta profissional para esses cuidados, e a família, né? Então, são vários fatores, né? A dor do outro e os fatores protetivos, suporte familiar, religiosidade, a autoestima, a autoconfiança, né? Acreditar em si que aquilo vai passar e vai dar conta. Eu acho que também é importante, assim, as pessoas têm muita ideia de que o psicólogo é para doido, o psicólogo é para quem está doente. Psiquiatra, então, quando fala, nem pensar, né? Então, nem pensar. Então, é importante a gente desmistificar isso, porque quantas pessoas hoje sofrem e está no início de um sofrimento e não se permite pedir ajuda por conta dessa crença, né, tão limitante. Então é importante a gente começar a olhar para nós de uma outra maneira, olhar para a saúde, olhar para a medicina, né, como possibilidade de bem-estar, como possibilidade de qualidade de vida, buscar, né, melhorar e não deixar as coisas. A gente fala assim, estou com uma dorzinha aqui, vou esperar um pouquinho. Aí a dor piora. A dor emocional é assim também. Ela começa devagar, com uma pequena preocupação, e daqui a pouco a sua mente está acelerada, você não para mais de pensar nas dores, né? Sendo que há condições de melhorar. Perfeito. A Gabriela falou ali nessa faixa jovem aí de pessoas, né, que tiram a própria vida. Então eu estava vendo isso hoje ainda, eu estava vendo isso daí. Pessoas de 20 a 29 anos, né? Em 2020, 2.767 pessoas tiraram a vida nessa faixa etária de 20 a 29 anos.
Em 2019, 2.840 pessoas. Deixa eu recorrer de novo a Fabrícia aqui, e a Gabriela. Por que nessa faixa etária aí tão jovem? Por que isso? Vocês têm assim, alguma explicação para isso? Fala, Fabrícia. Eu acredito, né, que seja por conta de tantas mudanças na vida, né? Tantas escolhas, tantas necessidades de aprovação, de aceitação, né? Aceitação dos pais. E estética, corpo, né? E há tantas mudanças hormonais, né, orgânico na vida do adolescente, e tudo isso afeta a sensação de estar sozinho e a necessidade de pertencer a um grupo, de ser aceito por esse grupo, de ser aceito pela família, né? Porque há tantas mudanças e às vezes a família não aceita daquela forma, quer que seja de uma determinada forma, sexualidade, por aí vai, né? Então eu acredito que seja um momento de muitas descobertas. E às vezes a gente fala assim, vamos fazer o autoconhecimento, é tão importante. Mas o autoconhecimento também ele é doloroso. Porque você vai se descobrir de formas que você não gostaria de ser ou de estar, né? Que eu acredito que a gente está. A gente muda, o tempo todo a gente se transforma. Então eu acredito que esses sejam os principais motivos, né? Mas a gente não pode esquecer da individualidade. Gabriela, acho que é por aí também, Gabriela? Exatamente, e eu acho que você tocou num ponto muito importante da individualidade. Essas questões de redes sociais, o que a gente tem visto, né, de comparação, de competitividade, do que a gente vê de um mundo que não é real, né, de vidas ideais. E esses adolescentes, né, eles acompanham, e adultos, né, eles acompanham essas redes sociais e se voltam tanto para fora, para o externo, e se comparar com aquilo ali, em querer ter aquilo ali, que às vezes, na verdade, nem é a realidade daquele que está mostrando, né? A gente só mostra o que quer que o outro veja, né? Exatamente. E eu acho que isso acaba também impactando muito na saúde mental desses adolescentes. Fabrícia, e a família, Fabrícia, de que forma, né, de que forma que ela pode detectar dentro do próprio seio familiar um possível potencial aí de caso suicida, Fabrícia? O próprio comportamento, né, das pessoas, uma alteração nesse comportamento, um isolamento, uma tristeza. Às vezes está um calor e o adolescente está lá com moletom e a gente pode observar que ele pode estar cometendo uma autolesão, né? Isso tudo chama a atenção da gente. Só que, às vezes, a gente não consegue lidar com essa situação, não sabe lidar, né? Então, é importante. O que está acontecendo com você? Está havendo algum problema? Deixar essa pessoa falar sem crítica, sabe? Como que você pode estar pensando nisso? Sua vida é maravilhosa. Não, não fala isso, é um pecado, né? Não é. Nós precisamos ouvir a dor do outro. Quando a gente não der conta de ouvir essa dor, vamos chegar para esse nosso familiar ou um amigo próximo e levar essa pessoa a um profissional especializado para cuidar, porque nem sempre nós daremos conta. Mas é importante perguntar, estar atento a essas mudanças de comportamento. Às vezes a pessoa nem está percebendo que ela está mudando, né? Porque já está fazendo parte da vida dela. Então, a gente trazer o que está acontecendo. Você percebeu essa mudança? Você está com alguma dor? E pedir ajuda. Nem sempre essa pessoa vai ter condições de pedir ajuda sozinha. Às vezes ela vai falar que vai se cuidar e não vai. Então, é importante pegar pela mão e levar, né? Para evitar um problema maior né? Na frente. E você, Gabriela, como é que pode ajudar aí quem precisa de ajuda dentro do seu familiar? Como que deve perceber essa ajuda, Gabriela? Eu acho que é importante das pessoas entenderem bem o que é mito e o que é verdade em relação à questão do suicídio, né? Falar sobre o suicídio, as pessoas acham que falar sobre o suicídio incentiva as pessoas ao ato, né? E não é, pelo contrário. Você vai falar sobre isso, perguntar, fazer perguntas, né? Você tem pensado sobre isso? Se a pessoa falar que sim, você tem um plano sobre isso? Tem um plano sobre isso. Então, você tem data, você marcou uma data, a gente precisa de tentar entender o que aquela pessoa está passando, e normalmente ela vai te falar. Porque, como a gente iniciou a nossa conversa, a ideia não é morrer, a ideia é acabar com a dor.
entendeu? Então, a pessoa, normalmente, ela vai estar aberta para falar sobre aquilo. A gente lidar com o nosso desconforto de falar, de ouvir alguém falando sobre aquilo. Né? Então, a gente tem que lidar com aquele desconforto e perguntar, colocar a pessoa ali como prioridade, porque a pessoa está sofrendo, e fazer essas perguntas. E né? acreditar, né? E acreditar, exatamente. Por quê? Isso aí também é um mito. Né? Achar que as pessoas que falam sobre o suicídio eles só querem chamar a atenção. Quem quer não fala, faz. Né? Isso é um mito e algo que prejudica muito essas pessoas que estão nesse momento de sofrimento. Né? Então, a expressão do desejo suicida ele nunca deve ser interpretado como uma simples ameaça ou como uma chantagem emocional. Né? Essas pessoas precisam dessas pessoas queridas e desses familiares para ajudá-los. A Elisângela Tassi está aqui participando com a gente, né? Ela aí da área de educação física. E não é segredo, né? A Elisângela não faz segredo a respeito disso. Tem um exemplo dentro da própria família. A Elisângela teve uma irmã, né? Que tirou a própria vida. É tia, Reinaldo. Tia. Ah, desculpe. A tia. É irmã da mãe. Minha mãe. Da Elisângela. Então, a Elisângela tinha convivência diária, né? Com a tia. Vocês perceberam em algum momento que isso estava acontecendo, Elisângela? É o que a Gabriela falou das sinais, entendeu? A gente percebeu, procuramos ajuda junto com ela, mas assim, foi uma reincidência de fatos que... Tentou mais de uma vez, né, Elisângela? Foi mais de uma tentativa e toda vez foi acolhida pela família, ninguém fechou os olhos. Mas aí, quando ela conseguiu, foi uma coisa, né, difícil, porque foi uma arma de fogo. Então, infelizmente, minha tia e minha mãe que acharam. Desde então, minha mãe adoeceu, né, Reinaldo? Você lembra, né? Isso, Então, a família adoeceu, né? Porque eu vou falar uma coisa. Gente, não é falta de fé, não é falta de ter ocupação, não é nada disso. É uma doença, a pessoa está doente, ela precisa de ajuda. E, às vezes, a família tenta, a gente abre os olhos, vai ajudar, mas, infelizmente, você está o dia a dia, você tem que trabalhar, você tem que fazer outra coisa. Aí, escapole um momento que ela estava na casa dela, na época, com o companheiro dela. Ele saiu, ele tinha uma arma de fogo e ela fez isso lendo a Bíblia, Reinaldo. Nossa. Entendeu? Então, é um desespero, gente, que eu acho que é o auge do desespero. É uma dor entendeu? muito grande, né? Eu vou culpar quem? Não tem culpa, não tem ela, não tem culpa, nem a família tem culpa. Isso, infelizmente, foi uma doença que ela não conseguiu se curar. Entende? E eu acho que o que o Cláudio falou, o que a Fabrícia falou, gente, o olhar da família é muito importante. A gente mesmo com esse olhar de acreditar, minha mãe levou ela, psicólogos, levou ela em clínicas, ela conseguiu. E o médico falou com a minha mãe que um dia ela ia fazer. Nossa. Porque era assim, fica de olho, porque um dia, num momento de descuido, acontece. Então, olha, é um sofrimento enorme para a família, é um sofrimento enorme para os amigos. E eu vou te falar uma coisa, às vezes as pessoas ficam envergonhadas. Entendeu? Então, esse tipo de vergonha não pode existir. Isso mesmo. Entendeu? A dor do enlutado, né, pelo suicídio, eles não conseguem se expressar, porque como vai falar, morreu de quê? Qual foi aquela situação? Ele sente uma culpa. Eu vou né? até levar um pouquinho, posso um Pode pouquinho? falar, Elisângela. Igual na época do Covid, Reinaldo. Parecia que quem pegou Covid era culpado. Era. A gente, né, tinha até medo, as pessoas tinham medo de falar, eu peguei Covid. Era mais ou menos, até nisso, deixavam as pessoas com... Eu sofri isso, né? Você sabe, né? Claro, na perda claro. da minha mãe e do meu pai. Como que vocês pegaram? Não fizemos festa. Não, nada disso não teve. Simplesmente era a família que morava junto. Então, as pessoas têm muito disso, de julgar, pré-julgar o acontecimento. Cada um é o seu cada um, é o que a Gabriela falou. Cada um tem seus porém, sua cabeça, seu modo de pensar. E a sua fé também. Eu acho que a fé é muito importante, mas tem hora que a pessoa não dá conta. Eu queria perguntar para a Fabrícia, para a Gabriela também.
geralmente, né, tá aí o exemplo que a Elisângela citou, quem tenta tirar a vida não tenta uma vez só. Por quê, hein? E depois ela tem mais chance, né, de conseguir, porque ela já vai começar, ela viu onde ela falhou, né? Porque ela tá sofrendo. E assim, às vezes, uma pessoa tomar uma caixa de remédio, de medicamento, ela pode ter o sucesso que ela deseja. E outros momentos não. Para outra sucesso pessoa... entre aspas, né, Fabrício? Um sucesso... eu fiz entre aspas, mas a gente ninguém viu, né? Ninguém viu. Né? Mas depois, para outra pessoa, uma caixa não é suficiente, tem que ser 5. Então, a gente não sabe como o nosso organismo vai lidar com isso. Então, a gente precisa estar atento à fala do outro. Eu quero dormir e nunca mais acordar. Eu quero... toma minhas senhas de banco. Então, é importante esse olhar, acreditar nessas possibilidades, vigiar depois, mas é o que a Elisângela falou, né? Os acidentes acontecem, a vida vai vivendo e a gente precisa de pensar nas razões que a gente tem para viver, né? Pode falar, Elisângela. Eu vou fazer só um adendo aqui. Ela era uma mulher de muito... Ela foi gerente de uma dardo transportadora em Friburgo. Ela comandava 100 homens. Era muito ela, ativa, como né? mulher, você conheceu. Isso. Era uma mulher de sucesso. Ela não tinha... totalmente dependente financeira, muito bem resolvida financeira. Mas realmente ela tinha isso desde jovem. A minha mãe vivia, olhando. A minha mãe, que eu estou falando, minha mãe, mas era a família toda, tá, Reinaldo? Meus avós, meus tios, todo mundo ficava preocupado. Mas a gente tinha que deixar ela viver, né? E, assim, seguir como eu estou falando, uma mulher de sucesso, bem-sucedida, entendeu? Não tinha nenhum, porém, assim, não deu certo, não sei, ela conseguiu as coisas. Tá cheia de não, dívida, né, nada disso. Era uma mulher muito... No entanto, que ela deixou uma casa para minha tia, entendeu? Então, não tem o porquê. Eu vejo se não tem porquê. Acontece, é uma doença. Qual a gente, né? Às vezes, tem uma doença crônica na coluna, existe a ansiedade que está muito próxima da depressão, não é? Então, é isso que eu acho que é isso que acontece, gente, né? Como ela falou, não é só uma receita que a gente tem que vir aqui de bolo, como diz outro. Né? Pode falar, Gabriela. Então, eu acho que é importante, dentro dessas duas falas aí, a gente lembrar que é muito importante de perceber que a pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive, ela não está fora de perigo, né? E também que a pessoa que tenta suicídio, ela pode ter uma condição financeira boa, né? Claro que sim. Quantos famosos a gente vê, né? Também, né? Olha, 11h53 em Além Paraíba, então acho que ficou bem claro aqui, quem precisar de ajuda, né? Ligue buscando essa ajuda, ligue lá para a Secretaria de Saúde, né? Ligue lá para o CAPES. Você falou o telefone, Ramila? Não, né? Falou? Fala de novo então, Ramila. O CAPES... Acho que está desligado o microfone aí. O CAPES, né, funciona lá no segundo andar do antigo mini hospital, de segunda a sexta, de 8 às 16 horas, tá? Telefone 3462-5640. Perfeito. Bom, olha lá, só tem aí 30 segundinhos para cada um fazer a sua despedida. Vai lá, Ramila, muito obrigado, tá? Eu queria agradecer o convite, um prazer estar aqui. Muito obrigado, tá, Ramila? Precisou da gente, aquilo que eu te falei, a gente está aí à disposição. Obrigada. Elisângela? Um prazer estar aqui de novo, né, Reinaldo? A gente ficou um tempinho fora por causa da pandemia, Isso. né? Então, foi um prazer, um abraço para todos. Valeu. Fabrícia, um prazer. Né? Prazer. Muito obrigado aí, tá? Obrigada, prazer. Ajudou a gente bastante. Que bom. Gabriela também, tá, Gabriela? Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço a Secretaria de Saúde por estar fazendo dando, né, esse apoio aí à população, com todas essas psicólogas e com esse trabalho aí. Valeu. Luiz Carlos, valeu também, muito obrigado aí, né? Já ficou mais descontraído agora, tá mais tranquilo? Tô mais tranquilo, Então Reinaldo. tá, muito obrigado, viu? tá? Obrigado pela participação, obrigado, né, pelo convite, estamos à disposição.